Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vos convido a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5 e o versículo 13. Mateus 5, 13. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dada e prestada nesta noite unicamente ao nosso Deus. Mateus 5, 13, assim nos diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Vamos pedir para Deus, peça para Deus. Você vem aqui nesta noite para ouvir uma palavra. Senhor, aqui estamos reunidos, já participamos, Senhor, desta primeira parte deste culto, aonde nós adoramos o Teu nome, aonde prestamos adoração e gratidão a Ti, Senhor. Agora, nesta segunda parte, a qual nós pedimos que o Senhor continue falando a cada coração, Senhor, que cada frase, cada vírgula, cada palavra que seja dita neste altar aqui, Senhor, seja direcionada a cada coração e que cada um venha perceber que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está conosco, pois aonde está 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está também. Oh Deus, fala com cada um de uma maneira especial. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, meus amados irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que me foi dada, pastor Isaías, pelo convite. Quero agradecer a Deus pela família que sempre me acompanha, minha esposa, meu filho. Quero agradecer a Deus por suas orações, pois muitos aqui sabem que este ano que passou, eu passei pelo vale da sombra e da morte. Quase morri, quase fui, mas o pastor Isaías convocou o campo, os obreiros, e interessante, pastor Isaías, em várias igrejas que eu vou, muitos irmãos falaram que oraram por mim, porque o Senhor pediu lá, e eu sou grato a Deus, e aqui estou para também contar um milagre. Precisaria fazer transplante de coração, sofri com insuficiência cardíaca de risco, todos queriam transplantar o meu coração, pois o coração inchou, para quem não sabe, parecia um coração de boi, e eu estava na UTI, fiquei 17 dias aqui no Costa Cavalcante e mais 15 dias lá em Curitiba, na Santa Casa. Mas, através de suas orações, através das orações dos irmãos, aqui estou, não sofri nenhum corte na pele por causa do coração. De repente, o coração voltou ao normal. E quando eu fiz o exame do coração, de cardio do coração, eu
perguntei para a médica, eu me lembro bem, falei, teve algum caso que sofria de insuficiência cardíaca, coração inchado, de repente ele voltou ao normal? A médica falou bem claro para mim, não conheço nenhum. Aí eu pensei, eu vou ser o primeiro. E aqui estou para relatar este milagre. Sou grato a Deus, pois Deus tem cuidado de nós. Seja grato também você, porque Deus tem cuidado de você. Ouvimos aqui os louvores. É claro que a orquestra é apenas parte, para quem não conhece, né? Muitos ainda estão viajando. Coral também, muitos ainda estão viajando. Muitos irmãos ainda estão em viagem. E você que está nos visitando, seja bem-vindo para, junto conosco, adorar o nome do Senhor e ouvir a sua voz soar alto e claro ao nosso ouvido, ao nosso coração. Glórias a Deus. Nós lemos aqui a respeito de uma passagem bíblica, quando Jesus convocou os seus primeiros discípulos. Convocou os seus discípulos, foi para o monte e fez o sermão do monte. E aí Jesus disse estas palavras para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para quem não sabe, sal insípido é sal sem sabor. Sal que não é sal, é apenas um pó. Imagine você comer uma comida bem gostosa, um alimento bem gostoso, mas sem tempero nenhum. É ruim, né? É igual tomar um café sem açúcar, também é ruim. O sal, ele serve para temperar. Vós sois o sal da terra. É vocês que vão temperar este mundo. É vocês que vão mostrar para esta humanidade o que é o certo. Imagine você comer algo sem gosto. Não tem como, né? Jesus disse, se o sal for insípido, não presta mais. Tem que jogar fora. Ele é pisado pelos homens. Um costume judaico. Mas também, Jesus disse, vós sois a luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagine um monte alto, aonde todos podem ver aquele monte, e ali tem uma cidade bem bonita edificada. Como você vai esconder ela? Não tem como. Não pode esconder uma cidade que está em cima de um monte. Ela tem que aparecer. Ela tem que ser revelada. Da mesma forma, é o Evangelho de Jesus Cristo. Deve ser revelado a todos que olham e observam. Vós sois o sal e também a luz deste mundo. Então, todos têm que olhar para você e ver que você é diferente, que você é um cristão, que você é uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus continuou dizendo mais: assim resplandeça a vossa luz, porque não se pode acender a candeia e colocá-la debaixo de um alqueire. Para quem não conhece, candeia era uma lâmpada que se usava naquela época com um bico a qual se acendia a luz com azeite. Se você acendia aquela luz, porque não tinha essa luz que nós usamos hoje em dia, não tinha copel, nem as luzes que tem nos estados aí afora, mas era só com azeite. Não se pode acender uma luz
e colocar debaixo de um alqueire. Alqueire é um cesto grande, bem grande, aonde se colocava nos burros, cavalos ou camelos para conduzir o alimento naquele animal. Então, se você pegar um cesto bem grande, acender a lâmpada, digamos, vamos aqui supor, você está acendendo uma vela e você coloca um cesto em cima, para que então você acendeu a vela? Você está entendendo o que Jesus quis dizer? Se você acende a luz, você não pode esconder ela. Você tem que deixar ela acesa. Ela tem que iluminar todo o ambiente ao qual ela está. Você não faz isso, porque você pega a candeia e coloca no velador. O velador é onde você colocava, naquela época se colocava a lâmpada, para iluminar toda a casa. Nós, eu, você, somos luz deste mundo. Temos que iluminar por onde nós andamos, revelando não o José, revelando não a Maria, revelando não você nem eu, mas revelando o precioso nome de Jesus Cristo. Por onde nós andamos, as pessoas estão olhando para nós, estão vendo não eu nem você, mas estão vendo o brilho do Espírito Santo, a luz de Cristo em nossa vida. Foi isso que Jesus quis dizer. Agora você imagine, Jesus Cristo, um grande mestre, o Salvador, o Filho de Deus, que nós conhecemos toda a sua vida através da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos os feitos que aconteceram através dele. Ele, de repente, ele vai lá e convoca, chama 12 discípulos. 12, para modificar o pensamento judaico, para mudar todo aquele planeta a qual eles estavam vivendo e nós estamos vivendo nos dias de hoje. Jesus Cristo, com 12 homens, é lembrado até hoje. O Evangelho de Jesus Cristo, que transforma o homem e a mulher. O Evangelho que transformou esses 12 discípulos e transformou muitas pessoas e ainda continua transformando. Aqui nós temos pessoas, se você for lembrar, pessoas que foram do mundo, pessoas que foram bandidos, ladrões, prostitutas talvez, pessoas que roubavam, pessoas que defamavam, pessoas que mentiam, pessoas que faziam atrocidades neste mundo. Mas hoje estão aqui porque conheceram o santo evangelho de Jesus Cristo. Foram transformados pelos ensinamentos que Jesus transmitiu. E nós precisamos sempre lembrar disso. Em todos os dias da nossa vida, nós precisamos lembrar que somos gratos a Jesus, porque Ele nos transformou, porque Ele nos trouxe para cá, tirou lá do lixão, trouxe para a sua casa, perdoou os pecados, lançou os pecados no mar do esquecimento, escreveu o seu nome lá no céu e na palma da sua mão, e ainda batizou com o Espírito Santo, e ainda fala, olha, espera mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu venho buscar a minha igreja. Um Jesus Cristo que prepara pessoas, discípulos, apóstolos, homens, mulheres, para evangelizar, para levar a palavra. Nós estamos num culto de missões. Eu também já estive em outros países. Sei muito bem o que é uma missão. Morei no país do Peru por 2 anos e meio. Já estive na América Central, na América do Norte.
em alguns países da América do Sul, então eu sei o que é missão. Sei o quanto sofre um missionário. Sei o quanto é difícil pregar a palavra para uma nação que às vezes não confia em Jesus Cristo. Como foi citado aqui o pastor Isaías sobre a Índia, eu quase que fui para a Índia também pregar a palavra, cheguei a pegar o visto no passaporte para ir para a Índia, mas aí acabou mudando a minha direção. Deus mudou a minha direção. E eu sei o que é ser um missionário. Imagine Jesus com 12 homens, chamou pescador, chamou publicano, chamou também pessoas desconhecidas que não tinham valor diante da sociedade. Mateus capítulo 4 fala sobre os primeiros discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, ali está a lista dos 12 discípulos. Simão, Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, João, André, sim, aquele André, a qual na primeira multiplicação dos pães, viu Jesus com aquela multidão e ainda falou: olha, Senhor, tem aqui um moço com seu almoço, vamos pegar esse almoço desse moço aí e vamos dividir com essa multidão. E ali houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Filipe, Natanael, conhecido como Bartolomeu, sim, aquele Natanael que estava debaixo da figueira, a qual Jesus conversou com ele, e Natanael disse para o seu companheiro: será que vem alguma coisa boa de lá? Vai vir alguma coisa boa? Ele falou: não, vamos ver, vamos lá. Aí Jesus olhou para Natanael e disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Antes de você conversar com aquele fulano lá, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Mateus, o publicano, a qual cobrava impostos e era considerado pelo povo daquela época como um grande pecador, porque ninguém gostava de um publicano, ninguém gostava daqueles que cobravam impostos. Tomé, sim, aquele Tomé que desacreditou da ressurreição de Jesus Cristo e precisou colocar o seu dedo lá na palma da mão de Jesus e no lado aonde Jesus tinha sido ferido com a lança, esse mesmo Tomé. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, sim, infelizmente, o Judas que traiu Jesus, aquele a qual vendeu Jesus por algumas moedas. Mas esses 12 homens, não importando a situação deles, eles conseguiram fazer uma obra missionária enorme. E nós, por que não podemos? Você pode. Você pode evangelizar a sua família. Você pode evangelizar o seu vizinho. Você pode evangelizar lá na faculdade. Graças a Deus que os nossos jovens, os nossos irmãos estão fazendo também trabalho de missões nas faculdades aqui de Foz do Iguaçu. Isso é maravilhoso. E até ali no Paraguai também. Missões. 12 homens que transformaram uma nação. Transformaram o mundo. E eu quero citar aqui só apenas citar que foi transformado através do Evangelho. Imagine, Pedro, Simão ou Pedro, um pescador, foi inclusive um dos primeiros a ser chamado por Jesus para ser discípulo. E todo discípulo precisa de um mestre. Ele largou tudo. Jesus disse: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, não de peixe, mas de homens. Se a pessoa, nos dias de hoje, ouvisse isso, o senhor deve estar doido, o senhor deve estar variando, porque como que eu vou pescar homem? Não tem como. Eu sou pescador, mas não de homem. Eles entenderam o que Jesus quis dizer. Largou tudo e foi
seguir a Jesus. Simão Pedro fez duas grandes confissões. Em Mateus 16:16, foi quando ele disse: não, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor. E Jesus disse: muito bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Fez outra confissão em João capítulo 6 e o versículo 68. Para quem nós iremos? Estava Jesus pregando, ensinando, mas ensinando com autoridade, ensinando com fervor, e repreendia os fariseus, os escribas, e com autoridade falava, igual a João Batista, quando dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vai falar isso hoje agora. Você vai preso, né? É difícil. Mas ele com autoridade ensinava. E aí foi saindo os discípulos, foi saindo a multidão, foi saindo um, outro. Jesus olhou para os seus discípulos que ainda estava sobrando e disse: vocês não vão sair também não? Pedro olhou para Jesus e disse: para quem nós iremos? Se somente tu tens a palavra da vida eterna. O discípulo reconhecendo o seu mestre. Hoje em dia, o discípulo quer ser mais do que o mestre. Hoje em dia, o discípulo quer saber mais do que o mestre. O mestre ensina, exorta, com paciência, com longanimidade, com misericórdia, perdoa até os erros. Mas o discípulo hoje em dia, ele quer saber mais do que o seu Deus. Ele não quer mais obedecer. Ele não quer mais reconhecer o seu mestre. Mas também Pedro, ele negou Jesus duramente. Ele, quando viu tudo aquilo que aconteceu, Pedro negou a Jesus. E a Bíblia nos ensina nos santos evangelhos que quando ele estava ali no meio do povo, querendo se aquecer no fogo, Jesus já tinha sido preso, levado. Aí alguém olhou para ele e falou: você estava com ele. Não, eu não. Olha o crente 007 aí. Eu não estava lá não. Não, é verdade, nós vimos você. Você andava com o Nazareno, aquele Jesus lá. Não, vocês estão errados. E tem um evangelho que ele com raiva dizia assim: eu já disse que não estava com ele. Quando as coisas apertam, eu vou largar de Jesus. Quando a luta chega, eu não quero ir mais para a igreja. Eu não quero mais saber de missões, já não quero mais saber do pastor, já não quero saber mais do grupo, não quero mais saber daquele departamento, vou largar tudo, porque as coisas apertaram. E ele negou a Jesus. O galo cantou e ele se arrependeu. Mas o importante é que Pedro se arrependeu. Ele chorou amargamente também. Ele viu que ele estava errado. Ele Pedro provou do sobrenatural de Deus quando Jesus estava andando sobre o mar, sobre as águas. Isto é impossível, é o sobrenatural de Deus. Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos viram Jesus chegando. Meu Deus, aquilo ali é um fantasma. Jesus, calma, sou eu. E o mar se mexendo, o barquinho ali no meio, e Pedro disse: Senhor, mestre, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, então vem. Pedro pôs o pé na água
e começou a andar sobre as águas do mar. Calma, vai chegar a hora que você está andando sobre o mar. Você vai andar sobre as ondas que estão te afrontando. Você vai passar por cima das águas e não vai perceber nem a profundidade do seu problema e da sua dificuldade. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas Pedro, para quem está entendendo a mensagem, já sabe que cada passagem que eu estou falando aqui, Deus está falando contigo em uma colocação crônica. Jesus viu Pedro andando, aí Pedro andando, o vento bateu, está andando sobre as águas, mas ele tirou os olhos de Jesus. O alvo é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Ele tirou o olho de Jesus e começou a ficar com medo por causa do vento que batia nele. E ele começou a afundar. Tem gente que quando recebe o milagre, a Bíblia em um certo versículo menciona que ele fará maiores coisas do que você pede. Ele concederá muito mais do que aquilo que você pede. E aí, quando acontece o milagre, a pessoa, eu não acredito. Não pode ser. Aí já perdeu a bênção, né? Não pode ser, vou receber essa bênção? É muito mais do que eu queria. Aí ele olha, deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para o natural. E esquece que está vivendo um sobrenatural de Deus aqui na terra. Enquanto estamos aqui, somos o sal e a luz. E estamos vivendo um sobrenatural de Deus aqui na terra. Da mesma forma como Filipe, ele mudou a cidade de Samaria, da mesma forma, quando Pedro pregou para os gentios e mudou o coração daqueles homens, daquelas mulheres, também hoje nós estamos aqui para mudar o caminho de muita gente. Não porque somos nós, mas porque as pessoas confiam no santo evangelho que nós pregamos, que nós ensinamos. Aleluias. Pedro também viveu o sobrenatural lá na transfiguração do monte, que foi lá em Mateus 17:4. Estava Jesus ali com os seus discípulos orando. De repente, aconteceu uma transfiguração. Aí apareceu ali seres celestiais, o Shekinah de Deus apareceu ali, uma nuvem. Aí Pedro, imagine Pedro ali, meu Deus, mestre, que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Tabernáculo, para quem não sabe, é aonde se prestava uma adoração no Velho Testamento. Era uma tenda aonde se manifestava a glória de Deus. Então Pedro estava dizendo para Jesus, o senhor vai ter que ficar aqui, mestre. Vai ficar aqui, Moisés também vai ficar, Elias também vai ficar, e que bom que nós estamos aqui. De repente Pedro estava falando isso e aí uma voz veio do céu. Este é o meu filho, a qual eu amo. Escutai todos os seus ensinamentos. Todos os discípulos caíram com o rosto em chão, porque diante da glória de Deus não tem ninguém que fica de pé. Moisés, certa feita, disse para Jesus, disse para Deus, Senhor, eu ainda não vi a tua glória. Depois de ver tudo aquilo, né? Depois de ver o mar se abrir, depois de ver as 10 pragas do Egito, depois de ver tanta coisa acontecendo, ele ainda vai lá e fala, mestre,
Deus, Pai querido, eu ainda não vi a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Deus diz assim: Moisés, calma aí, porque homem nenhum viu a minha glória e pode viver. O Shekinah de Deus é algo extraordinário. O que nos separa deste Shekinah de Deus é os nossos pecados. É esta matéria a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, e nós temos que transformar esta matéria, a carne a qual nós vivemos, em luz. Tem que brilhar, tem que viver na presença de Deus. E aí, Pedro, você vê que Pedro, ele é uma pessoa que de repente muda. Aí Jesus, certa feita, em João capítulo 13, Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Aí lá com humildade, ensinando aos seus discípulos que é melhor servir do que ser servido. É mais gostoso você abençoar do que ser abençoado. Atos, melhor coisa é dar do que receber. Ensinando aos seus discípulos, aquele que precisava ouvir um ensinamento de humildade. Como eu disse, o discípulo tem hora que ele acha que ele está sabendo demais. Eu fiz o Ibadep ali com Paulo Belloni, fiz a ETAD ali com Mateus, já estou sabendo demais, já conheço bastante. O discípulo está crescendo. Mas Jesus ensinou o discípulo a ser humilde. Aí Pedro, quando ele foi lavar o pé de Pedro, não, mestre, espera aí, calma. Eu não. Que é isso? Vou lavar meu pé para quê? Jesus disse: olha, se eu não fizer isso, tu não tem partes comigo. Eu estou ensinando. Se eu não fizer assim, você não tem parte comigo. Então, espera aí, Senhor. Então não lava só o pé. Lava a mão, lava a cabeça, lava o que puder. Isso. Pedro era diferente. Ele foi transformado pelo ensinamento do Evangelho. E é isso que o Santo Evangelho de Jesus faz com o homem, com a mulher, com o ser humano nos dias de hoje. Ele ensina a pessoa a ser incluída em uma sociedade. O Santo Evangelho ensina a pessoa a ser uma pessoa culta, uma pessoa que estuda, uma pessoa que conhece as coisas. Ele não conhecia, não sabia, não tinha estudado nada, não tinha feito faculdade, mas o Santo Evangelho vai lá e ensina a pessoa a mudar. Muda o jeito de falar, muda o jeito de se apresentar, veste-se bem, chega na igreja cheiroso, bonito, tomou banho. É diferente. O Santo Evangelho muda a pessoa para ser incluída na sociedade. Há pessoas nos dias de hoje que apenas consideram o Evangelho como uma religião. Não. O Evangelho não é uma mera religião, não. É algo muito mais do que isso. O Santo Evangelho de Jesus tira o bandido da rua, da favela, da onde for, ensina ele a estudar, ele que parou talvez na 4ª série, na 3ª série, na 5ª série, faz ele estudar. De repente, aquele bandido que roubava, que matava, já está diferente, já não está mais com cabelo tudo de qualquer jeito, roupa de qualquer jeito, já está com um paletó, uma gravata, já está cheiroso, com um perfume Azarro, está ali com Calvin Klein, uma Ferrari Black, está diferente, cheiroso, chega aqui no altar e... Boa noite. Paz do Senhor, meus irmãos.
Que a maravilhosa e tremenda paz de Jesus esteja convosco. Antes que ele chegava, e aí, mano, e aí, como que vai? Tá. Era diferente. Muda a pessoa. A pessoa é transformada. Pedro foi transformado. De repente, um jovem rico chega para Jesus e começa a falar com Jesus em Mateus 19, 27. Começa a falar com Jesus: mestre, eu tenho aí muito dinheiro, e o que eu faço para herdar a vida eterna? Quais são os mandamentos? Aí Jesus, os mandamentos é esse e esse. Que mais, mestre, que eu tenho que fazer? Aí Jesus viu o coração daquele jovem, né? Então tá bom. Então vai lá, vende tudo que você tem, divide aí, reparte com os pobres, vem e segue-me. E aí tu terás um lugar reservado. Aquele jovem recebeu essa palavra assim muito triste, falou: não dá, vamos vender tudo, dividir, repartir com os pobres. Foi embora. E Pedro de longe escutando tudo isso. Nossa, que duro que foi, hein? Aí Pedro pergunta para Jesus: mestre, peraí, e nós que deixamos tudo? Eu larguei a rede lá, o barquinho, a minha família, deixei tudo para te seguir. O que nós vamos receber, mestre? Jesus fala para Pedro: na verdade, eu te digo, 2 vezes, para chamar a atenção. Na verdade, eu te digo, que você vai receber um galardão lá no céu. Quando o Filho do Homem for reconhecido e se assentar na sua glória, vocês vão se assentar em 12 tronos com o Filho do Homem para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro, opa, tem alguma coisa que eu vou receber. Calma, que tudo que você fizer aqui na terra tem um galardão lá no céu. Tudo que você fez, tudo que você, às vezes na escondida, fez, porque tem pessoas que fazem alguma coisa para ajudar alguém e começa a tocar a trombeta, né? Olha, eu ajudei fulano de tal. Olha, eu fiz aquilo. Olha, eu ajudei aquele lugar lá. Não precisa tocar a trombeta. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que eu estou dizendo aqui agora. Quantas vezes eu já orei por uma pessoa enferma, a pessoa foi curada e disse: eu vou contar o testemunho lá e vou falar que foi o Senhor. Falei: não faça isso, pelo amor de Deus. Conte que foi Jesus. E não precisa falar meu nome. Conte o seu testemunho e fale que foi Jesus que te curou. Fale que foi Jesus que te deu a bênção. E nós temos que ser assim. Nós temos que dar o exemplo para aqueles que estão vendo. Você pensa que não tem pessoas vendo você? Conhecendo você, aonde você anda pela rua? Depois que eu voltei do hospital e eu estava andando ali na Avenida Brasil, vindo para cá, uma senhora passou com a sua criança assim e falou: o senhor que é o pastor Johnny Borba ali da Assembleia? Eu falei: sim, sou eu. O senhor não estava no hospital ali em Curitiba? Eu falei: estava, agora graças a Deus estou aqui, Jesus me curou. Olha que bom, minha mãe fala muito do senhor, é um prazer vê-lo aqui novamente. Falei: então tem pessoas que conhecem, sabe quem você é. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão te contemplando. E aonde você estiver, o diabo também está te vendo. E aonde você estiver, uma grande nuvem de testemunhas está te vendo. Tudo que você fizer está registrado no livro das obras, lá no céu. Então faça boas obras.
faça o melhor. Não importa quem seja. Pode ser o cara pior que você conhece, a pessoa pior que você conhece. Faça o bem. E com alegria. Não faça o bem falando, eu vou fazer o bem e vou falar que eu fiz o bem para ele. Não, faça com amor, com alegria. Porque Deus conhece todas as coisas. Só que Pedro, certa feita, Mateus 16, 21 ao 23, ele foi repreendido por Jesus. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos que ele havia de ir para Jerusalém, que ele havia de sofrer, de padecer, de ser crucificado, que ele teria que morrer e ressuscitar. Pedro vai lá com Jesus, chama ele, mestre, por gentileza, vem cá um pouquinho, sai aqui do meio da multidão, deixa eu conversar com o senhor. Chama Jesus de lado e fala, mestre, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça tal coisa com você mesmo. Você não pode morrer assim, o senhor não pode ficar falando essas coisas, porque o senhor é o nosso mestre. Só que Jesus estava revelando tudo o que ia acontecer para os seus discípulos. Só que ele também não estava entendendo os ensinamentos de Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse, Satanás, para trás de mim, Satanás. Tu que não conhece as coisas do meu Pai, só conhece as coisas dos homens, tudo que é daqui da terra, mas não conhece os segredos do meu Pai, atrás de mim, Satanás. Imagine Pedro como ficou. Tem gente que, como eu já disse, quer saber mais do que Deus. E ele acha que Deus tem que agir desse jeito. Agora Deus vai fazer desse jeito. Ele pega Deus, coloca numa caixa a qual ele possa controlar, fazendo o querer dele, do jeito que ele acha melhor, e fala, não, Deus vai fazer desse jeito. E ele esquece que Deus é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Ele faz do jeito que ele quer. Se ele quiser, ele pega hoje, agora, uma pessoa que está lá fora, traz aqui dentro e ainda batiza com o Espírito Santo, liberta ele, faz uma transformação total. Daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, daqui a uns dias, essa pessoa está pregando o Santo Evangelho por aí afora. Deus sabe o que faz. Nós temos que entender o agir de Deus. Mas Pedro, resumindo, por causa do horário, diante de tudo isso, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Pedro foi com os outros discípulos, depois que aconteceu tudo, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram a falar em outros idiomas, e outros idiomas, como se fosse assim um exemplo, eu falo italiano, mas não sei falar o italiano, eu falo o holandês, mas não sei falar o holandês. O Espírito Santo tomava a boca deles e eles falavam em outros idiomas. E eles foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos começaram a evangelizar. Aí depois que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Pedro se levanta e começa a pregar o Santo Evangelho. Um homem que falei, tudo isso que eu falei, tudo que ele fez de errado, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, viu coisas extraordinárias, mas mesmo assim não estava entendendo o sobrenatural de Deus. De repente, Pedro, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, andou com Jesus e aí começa a pregar. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, foram batizados naquela pregação. Seja usado pelo Espírito Santo. Peça para Deus
que o Espírito Santo conduza a sua vida. Peça para Deus que o Espírito Santo coloque palavras na sua boca, para quando você falar com alguém, aquela pessoa fale assim: nossa, você fala tão bonito, você é tão diferente, o que é que está acontecendo? Eu estou sentindo algo diferente aqui. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, graças a Deus. Eu olho para você e eu vejo algo diferente. Eu escuto você conversar comigo, mas eu estou sentindo algo diferente. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. E para que você seja transformado, para que a sua vida seja modificada, abençoada, para que a sua vida, o seu lar, seja uma bênção, você precisa, você necessita acreditar em Jesus Cristo e recebê-lo em sua casa. Você precisa receber a Jesus em sua vida. Todos os dias, Jesus, esteja comigo. Quando você acorda, você agradece: Senhor, obrigado pelo descanso de hoje. Quando você passa o dia, obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho. Quando você vai dormir, obrigado, Senhor, por tudo que eu vivi neste dia de hoje e pelas pessoas que estiveram do meu lado. Quando você vai descansar, Senhor, me dê um bom descanso, revela para mim coisas extraordinárias no sonho, fala comigo de noite, Senhor. De repente você acorda de madrugada e aí Deus fala contigo. Aleluia. Eu quero convidar nesta noite, fiquem todos de pé, por gentileza. Tem alguém que quer receber a Jesus em seu lar, em sua vida? Quero convidá-lo para vir aqui na frente. Quero orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha aqui na frente. Quero orar por você. Seja um discípulo, seja um propagador do santo evangelho de Jesus. Seja uma luz neste mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Vem aqui na frente. Você que quer receber a Jesus.